nós vamos passar um pouquinho de informação a respeito da linha de pastilhas da Brembo. Quais são as diferenças entre elas e as aplicações de cada segmento e de cada utilização. Começando pela linha original de fábrica, que a gente chama de linha OEM, que é exatamente a pastilha que vem na sua moto de fábrica. Então, se a sua motocicleta tem lá a pastilha Brembo e a pinça Brembo, aqui você vai encontrar exatamente a mesma numa embalagem diferente, tá? Porque não é fornecida pelo fabricante da moto. Então, nesse caso, como que a gente identifica a pastilha OEM, a original de fábrica? Ela tem a placa traseira da pastilha em coloração dourada, tá? E em muitos casos ela já vem com essa chapa de inox, que nesse caso aqui tem o sentido de rotação do disco, tá? Que serve também como um isolamento e também como um direcionamento melhor para a pastilha não ter vibração, para a pastilha não ter muita agressividade na frenagem inicial. Então ela acaba trabalhando de uma forma um pouquinho mais inclinada e por isso que ela já vem com essa chapa. É uma reposição exata e fiel para o freio que está na sua moto. Nesse caso a dourada muitas vezes vem no freio dianteiro, e em alguns casos, em alguns modelos de moto, também no traseiro, mas dependendo da moto, você pode também encontrar a pastilha com a coloração da placa na cor preta. Tá? Nesse caso, o que vai mudar? O composto. Então aqui nós temos esse tipo de pastilha preta, uma pastilha composição carbono cerâmico. É uma composição um pouquinho mais macia, é uma composição que dá uma frenagem não tão agressiva e é indicada para freios traseiros. Comparando com essa dourada, essa já é uma pastilha do tipo sinterizada. Qual é a diferença? Essa parte, que é a pastilha frenante, o material frenante, ele é um aglomerado de pós de vários metais que são prensados e acomodados em cima da placa de aço. Nesse caso aqui já é uma pastilha inteira fabricada e acoplada na placa de metal. Então nesse caso você tem uma transmissão de calor um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida, tá? Por isso que a potência de frenagem é maior e por isso da indicação para o freio dianteiro. Depois da linha original, a gente tem uma linha que é uma linha um pouco mais esportiva, tá? São esses três tipos de pastilha. Aqui nós temos a diferença na coloração do material frenante, que já é nítido, tá? Aqui dá pra gente ver que a pastilha tem a placa em cores. Nesse caso, pastilha com coloração vermelha. Aqui também uma pastilha coloração vermelha e aqui a azul. Aqui nós temos duas situações diferentes. Mesmo essas pastilhas sendo do tipo vermelha, que já indica que é uma pastilha mais esportiva, ela já tem um desgaste um pouquinho maior do que uma pastilha dourada ou uma preta, porque o coeficiente de atrito delas é um pouco maior, a pastilha vai proporcionar uma frenagem melhor, mas basicamente a coloração do composto frenante é que vai te dizer se a pastilha é dianteira ou traseira. Então nesse caso aqui nós temos essa pastilha para uso no freio dianteiro, dá para ver que ela tem essa coloração acinzentada, e essa outra com o composto multicolorido, dá para ver um pouco dourado, um pouco azulado, que já é uma pastilha indicada no catálogo para utilização no freio traseiro. Essas duas pastilhas são do tipo sinterizado, ou seja, a mesma forma de fabricação. Pó de metais colocados em cima da placa e fundidos. Adicionalmente, nós temos também essa pastilha azul, tá? É uma pastilha que ela é recomendada somente para os freios traseiros, tá? Essa é uma pastilha carbono cerâmica, ela tem uma progressividade maior, ela tem uma durabilidade também maior, então ela vem como sendo uma opção mais esportiva para a pastilha preta original.
Tá? Então, no caso, se você tem a sua moto com a pastilha original preta, quer ter um pouquinho mais de poder de frenagem, uma durabilidade também não tão comprometida, você pode optar pela pastilha azul. Temos também um outro tipo de pastilha, também da linha sinterizada, só que essa tem essa coloração prata. Tá? Por que isso? Porque esta pastilha especificamente, ela é recomendada para motos off-road ou supermoto. Então aqui a gente pode ver nitidamente que nós temos 4 tipos de pastilha praticamente iguais, só que cada um com uma característica específica. Nesse caso aqui, essa pastilha prateada, ela possui um composto de frenagem que é um composto muito mais agressivo, é um composto com uma durabilidade bem inferior. Por quê? A utilização dela em motos de cross é feita especificamente para o tipo de disco de freio utilizado nas motos. Então, numa moto de rua, numa moto Big Trail ou esportiva, o disco de freio ele é um disco com uma espessura maior para durabilidade, para uma frenagem mais constante. Nas motos de cross ou supermoto, o disco de freio possui uma espessura muito inferior. Então, a gente tem que ter um atrito no disco para poder parar a moto, um atrito muito maior. E com isso, essa é uma pastilha que ela vai ter uma durabilidade um pouco menor, só que ela não vai comprometer a frenagem e não vai agredir o disco. Então, esse tipo de pastilha não é recomendado para utilizar numa moto de rua. Se você utilizar, o que vai acontecer? A pastilha vai acabar muito rápido, ela vai desgastar com uma quilometragem muito menor. E a mesma coisa também tem que ser levado em consideração. Eu não posso utilizar uma pastilha de moto de rua numa aplicação off-road, porque eu vou empenar o disco de freio dessa moto. Então, esse é um típico caso da importância de seguir a recomendação do fabricante, sempre se atentar ao catálogo para ver qual é a aplicação específica. Não é porque a pastilha possui o mesmo desenho que ela vai servir em outros tipos de modelo. Então, cada moto, cada uso possui um composto específico e diferente. Bom, e agora vamos falar das duas pastilhas utilizadas para uso já bem mais esportivo. Aqui nós temos uma pastilha Road Racing, é uma pastilha que pode ser utilizada tanto em rua quanto em competições. É uma pastilha sinterizada Racing, ela tem essa coloração avermelhada do composto frenante e a placa dela é uma placa acinzentada. Então essa pastilha ela proporciona uma frenagem para quem já anda mais forte em estradas, quem já faz track day, quem faz competições num nível não tão avançado, pode utilizar essa pastilha tranquilamente. E aqui ao lado a gente tem uma pastilha carbono cerâmica. Essa pastilha ela já é recomendada somente para uso em competição, tá? Ela não é recomendada para uso em rua. Então a identificação dela também é simples, você já vê a coloração mais acinzentada, a placa dela é niquelada, tá? E em ambos os casos, essas pastilhas têm outros dois diferenciais. A placa de aço de fixação, ela tem uma espessura maior do que as pastilhas normais de rua, para evitar o empenamento devido à alta temperatura. E a placa frenante, a pastilha frenante que é aplicada aqui, também tem uma espessura maior. Por quê? Essas duas pastilhas elas têm um desgaste um pouco mais acentuado. Por ser um composto com alto coeficiente de atrito, a tendência é que elas desgastem mais rápido. Então, nesse caso aqui, essa é uma pastilha com uma espessura total maior do que uma pastilha num tipo de rua, por exemplo. Tá? Então, essa parte de metal é de extrema importância que ela tenha uma rigidez, para que ela não venha a flexionar e comprometer a precisão na frenagem. E também a parte de material frenante, para que a pastilha não acabe, por exemplo, no meio de uma corrida. Então elas já são projetadas especificamente para um uso que vai garantir, se a pessoa estiver correndo, que ela inicie e termine a corrida com a pastilha em condições de uso. Nesse caso aqui,
Essas pastilhas elas têm um diferencial muito grande em termos de temperatura de uso. Então, nesse caso, a carbono cerâmica, essa pastilha ela precisa estar numa temperatura determinada para poder ter a eficiência adequada. Por isso que ela não é recomendada para uso em rua. Então você precisa ter uma certa quantidade de calor nela, que vai ser gerado pelo atrito, para ela poder frear corretamente. Então, às vezes, numa situação de emergência na rua, você não vai ter um aquecimento de acordo, e com isso a frenagem, a pessoa pode achar que é inferior à de uma outra pastilha sinterizada convencional, por exemplo. Então aqui já é um uso bem mais avançado, bem mais extremo, que tem que ser dado para esse tipo de utilização dessa pastilha.